Bom, pessoal, boa tarde. Queria agradecer aí a presença de todo mundo de novo. É um prazer estar aqui, apresentando para vocês aí os hacks que podem te ajudar no dia a dia. É bom avisar que essa apresentação, esses hacks, né, eles não têm a pretensão de ser usados em produção, não é um produto fechado, é algo mesmo para servir como aprendizado, né, para vocês terem uma comunicação mais baixo nível aí com o Liferay, com as APIs do Liferay, entender qual o potencial de coisas que vocês podem fazer com a plataforma. Então, não tem nada aqui pronto para ir para produção, nada foi testado com performance, enfim. Inclusive, alguma dessas coisas pode até causar alguma contenção no seu portal. Então, o próximo slide é usar com moderação, né? Por favor, não já saiam aplicando isso aí em ambientes produtivos, é só mesmo para servir de aprendizado e, de repente, explorar o código, ver o que é capaz de fazer, enfim. Na verdade, a apresentação só tem 4 slides, né? Que eu estou listando quais são os hacks. Eu vou mesmo mostrar para vocês aqui em tempo real, eles funcionando. A gente vai partir de construir aplicações usando os templates do Web Content do Liferay, né? Também como realizar Dynamic Queries nos templates. Vou mostrar também o console FreeMarker em tempo real. Mostrar também um programinha que vai ajudar vocês a organizar o seu portal X.Properties. Alguns scripts em Groovy úteis. Um método de proteção para serviços, para web services bem simples, muito simples. WebSockets com SDI. Integrar o Google Shell com Nashroom, que é uma biblioteca para rodar JavaScript. Código JavaScript em Java, ele compila o JavaScript em bytecode Java. E que também vai ser o hack 9, né? E um grafo de todos os bundles do Liferay em SDI. Então, isso aqui eu posso até fechar, não vou precisar usar. Eu estou com o Liferay correndo aqui. O primeiro hack vai ser aplicações usando estruturas de template. O Liferay, então, todo mundo aqui conhece já o método de construir templates para web contents, enfim. Você pode usar 2 tipos de linguagem, que é o Velocity e o FreeMarker. E com essas linguagens você também tem acesso às APIs do Liferay. Então você pode, por exemplo, em Velocity, fazer um código desse aqui no seu template de conteúdo. Por exemplo, chamar a API do User Service e apresentar lá a quantidade de usuários que tem no seu portal. Então, se eu copiar esse código, entrar num web content aqui, como esse hack 01 aqui, por exemplo, editar o template dele, eu posso ver lá a quantidade de usuários. Beleza, isso é muito simples. Acho que a maioria de vocês já deve estar familiarizado com esse tipo de situação dentro do Liferay. Agora, se eu tenho um código um pouco mais complicado, por exemplo, todo mundo está enxergando bem aí o código ou não? Melhorou? Melhorou? Avisa aí, pessoal, porque quem está mais no fundo aí, tudo. Então, por exemplo, se eu tenho um código desse, por exemplo, aonde eu faço uma contagem aqui de 1 até 15 milhões, por exemplo, isso, né, vai tomar um tempo do meu processador e pode prejudicar a renderização do meu portlet, né? Por exemplo, um processo que exige autoprocessamento computacional, que pode estar sendo executado. Então, quando eu salvei, você percebe que ele começa a demorar um pouquinho mais para renderizar. No caso aqui, levou 4 segundos. Como que eu posso consertar isso aí? Qual que é o meu workaround para esse tipo de situação, né? Processos computacionais muito longos. Posso fazer uma chamada AJAX. E aí, no próprio Web Content, como ele é executado no contexto de um portlet, eu tenho acesso também às fases do ciclo de vida do portlet, que são, por exemplo, a fase de renderização e a fase de resource, que é a fase de quando você executa chamadas AJAX para o seu controller, por exemplo, para fazer requisições assíncronas. Então, eu posso testar aqui, por exemplo, se a minha fase do ciclo de vida do meu portlet está na fase de renderização ou se está na fase de resource.
e para cada uma das situações eu executo um código. Então, eu vou executar o meu processamento computacional, da minha mesma contagem de 1 a 15 milhões, na minha fase de research. E na minha fase de renderização, eu vou construir um link, né, um post, né, na verdade, Ajax, para a minha mesma URL do meu portlet, só que pedindo, fazendo uma requisição Ajax, que então ele vai entrar na fase de research do meu portlet. Vou executar esse código para vocês visualizarem melhor. Opa. Então, ó, ele já renderizou o portlet, só que o processo ainda está em andamento, e agora ele apareceu aqui. Ó, o tempo de execução foi de 1 segundo. Então, a renderização é automática, na verdade, instantânea, e o processamento. Então, esse é uma forma que você pode acabar usando essa seleção de fases do seu portlet para construir mesmo aplicações, como essa que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que já é um código um pouco mais complexo, né? Então, na renderização, ele vai usar aqui chamadas Ajax para a fase de research e vai fazer o tratamento das respostas, né? Vai enviar um parâmetro para dizer qual que é a ação que eu quero fazer dentro daquela minha fase de research, que é esse parâmetro command aqui, além de outros parâmetros. E na fase de research, eu vou testar esse command. Cadê? Está bem lá para baixo. Aqui, ó. Na minha fase de research, eu vou testar esse command e vou, por exemplo, manipular a API de Expandle do Liferay. Quem que conhece a API de Expandle do Liferay? Já trabalhou com ela? Sem ser o pessoal da Liferay, né? Claro. Então, é uma API que a gente tem, um serviço dentro do Liferay que você pode criar tipo, campos variáveis, assim, como se fosse um MongoDB do Liferay, que você cria campos e valores sem precisar alterar a estrutura do banco de dados, né? E aqui, essa aplicação aqui em Web Content, ela justamente é um gerenciador desses dados do seu Expandle, porque como ele envolve muitas tabelas dentro do Liferay, eita, copiei errado. Como ele envolve muitas tabelas dentro do Liferay, ele é um pouco complexo de você entender ali, então a gente criou esse aplicativo que ele mostra certinho. Só tem que dar uma atualizada. Então, por exemplo, as entidades, aqui no caso eu só tenho para o user, porque não existe outras entidades que estão ativadas com esse Expandle, é uma base limpa do Liferay, é um Liferay limpo. E aqui eu posso, por exemplo, ver os custom fields do usuário. Todo mundo já criou aqui custom field para o usuário, né? Bem simples ali, CPF, a maioria. E aqui, por exemplo, eu tenho os campos cerveja e time. E posso, por exemplo, editar aqui, tipo, que eu já salvo, ele atualiza na hora o campo, via Ajax também. Então, é uma aplicação, basicamente, com Ajax, você podendo mudar aqui campos e valores. E, enfim, só com estruturas de Web Content, certo? Esse foi o hack 1, agora o hack 2, deixa eu ver aqui. Tá, o hack 2 vai ser uso de Dynamic Queries nos templates. Quem que conhece o Dynamic Query do Liferay, o recurso Dynamic Query? Então, o Dynamic Query é você, por exemplo, executar queries diretamente no banco. É um recurso que ele não é performático, tá? Ele nunca vai bater no cache, ele sempre vai bater no banco, 100% de hit. E é uma forma de você criar queries dinâmicas no seu código, direto no banco, em entidades do Liferay, assim, digamos. Do seu sistema, na verdade. Então, eu tenho aqui um template, um FreeMarker, que ele executa, ele faz uma contagem nos posts, né, do fórum. Eu tenho aqui alguns dados, uma massa de dados aqui com vários posts em fórum, que está aqui, ó. E ele faz uma contagem dos posts mais ativos, digamos assim, né? Então, ele mostra os posts mais ativos, mais comentados dentro do sistema de message birds. E nesse caso, ele é um free marker, é uma sintaxe um pouco diferente do Velocity. Então, é a linguagem que o pessoal no DXP está adotando mais para desenvolver template, a linguagem default também para desenvolver temas do Liferay. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou puxando a minha classe JSON Factory Util. Eu tenho essas facilidades, né, dentro do FreeMarker.
algumas funções que ele pode trazer classes de utilidades dentro da API do Liferay. Então, as classes de serviço também, eu posso usar o Service Locator direto no código aqui e buscar os meus serviços de forma dinâmica. E aí, por exemplo, como eu busquei aqui o Dynamic Query Factory Util, que vai ser a minha API que vai facilitar na construção da minha query. Então, eu posso, por exemplo, executar a query e ir adicionando, por exemplo, projeções, restrições, enfim, e executar a query. Então, ele faz exatamente isso. O meu Hack 3... Tá, o Hack 4 agora. O Hack 4 ele é um organizador do seu portal-ext.properties. Geralmente, o que a gente encontra muito em cliente é um arquivo de propriedades bem... muito bagunçado, assim, tipo, propriedades tudo espalhadas ali pelo arquivo, sem nenhum comentário, ou com comentários nada a ver, ou com indentações diferentes. Enfim, é um pouco complicado assim de você até ler aquele monte de propriedade junta e tentar encontrar alguma outra propriedade. Então, teve um consultor nosso que criou uma API para justamente formatar esse arquivo de propriedades conforme o arquivo original do Liferay, que está no código-fonte, né? E que a gente está mais habituado a ler, a ver os comentários, enfim. Que é justamente esse site aqui, ó, que é o Portal Properties Prettify. Que é esse cara aqui. Você pode subir o arquivo, né, do seu Portal Properties, e ele vai exibir aqui o arquivo formatado. Ou você pode executar via linha de comando. Aqui você escolhe a versão do Liferay também. Eu vou executar via linha de comando, que é melhor, por exemplo, com curl aqui, ó, chamando a URL e mandando como parâmetro o seu arquivo que você quer formatar. E aqui a saída vai ser o nome do seu novo arquivo, por exemplo. Então, eu vou lá no diretório. Eu tenho aqui meu portal-ext.properties. Vou dar um curl nele aqui, enviando o arquivo e a saída. Ele foi lá, consultou a API, formatou o meu arquivo. Se eu vier aqui e abrir ele, então ele já é um arquivo de propriedade já separado em seções, né, em categorias, com seus comentários que vêm do próprio código-fonte do Liferay. Muito mais fácil, muito mais legível. Eu tenho usado muito isso em todos os clientes que eu vou, eu deixo um arquivo de propriedades ali bonitinho, organizado, porque é muito mais fácil assim para a gente se localizar, para a gente entender o que é cada propriedade. São centenas de propriedades, então realmente não dá para lembrar de todas assim, só olhando, né? Esse foi o Hack 4. Agora, o Hack 5 são alguns scripts Groovy que podem auxiliar você a executar algumas coisas que você precisa dentro da plataforma. Não sei se todos aqui já utilizaram a funcionalidade do Liferay de executar scripts pelo painel de controle. Todos aqui conhecem ou não? Conhecem? Sim. Então, você vem aqui em configurações, Server Administration, aí você tem lá Script. Na versão 6.2, você tinha a opção também de escolher JavaScript e executar JavaScript dentro da plataforma, mas aqui, no caso, depois no DXP, eles só deixaram a opção de Groovy. Os scripts que eu tenho aqui de exemplo, um é uma Dynamic Query, exatamente igual a do template do FreeMarker, né? Então, utilizando também o Dynamic Query Factory Util, Restrictions Factory Util, Projections, para fazer exatamente aquela mesma query de trazer todos os posts do fórum mais comentados, mais discutidos, né? Então, eu vou copiar aqui, colo no meu script e executo. Aí ele exibe o resultado aqui embaixo. Exatamente aquela mesma saída, só que de uma forma diferente, né? Eu simplesmente estou dando um print ln aqui no título e na quantidade de comentários daquele post.
De novo, cuidado com o Dynamic Factor Útil, não adicionem ele em páginas assim muito acessadas, porque ele nunca vai no cache, ele sempre vai no banco. Então, isso pode criar um ponto de contenção aí no seu portal. Um outro script muito útil é um script que vai te mostrar as informações do seu EH cache, né? Então, o Liferay, ele tem uma política bem agressiva assim, de cache, cacheia todas as entidades do Liferay, e ele utiliza dessa biblioteca do EH Cache para fazer isso, que é uma biblioteca já de mercado, muito popular. Então, você tem como customizar a quantidade de objetos que você tem no seu cache. Existe um arquivo para isso, mas se você quiser ver, por exemplo, as informações de como está o seu arquivo, por exemplo. Aqui são as estatísticas, né? Mas embaixo a gente tem as configurações. Nas estatísticas, ele vai mostrar para você a quantidade de hits que você bateu no cache, né? Então, por exemplo, para esse layout Impl, ele teve 1.914 hits no cache, 107 foi perdido, então foi direto para o banco. O tamanho de objetos na heap, né? Então, para cada uma das entidades, são muitas entidades aqui, muitas. E aqui embaixo vai ter a configuração. Cadê? Que é esse XML aqui. Que você pode criar um XML como esse, né, customizado com a quantidade, por exemplo, se você utiliza uma ou outra entidade, por exemplo, seu portal é muito baseado em web content, você pode aumentar a quantidade de journal article no cache, de usuários, de roles, se você tiver muitas roles, muitos usuários, esses valores são por default, né, mas você pode estar ajustando isso conforme a sua necessidade. De novo, muito cuidado para mexer nesse tipo de configuração, né, porque ao mesmo tempo que você pode estar melhorando, você também pode estar prejudicando alguma outra parte. Então, sempre acompanhar um teste de carga junto, um monitoramento, isso é com muita cautela. Outro script por exemplo, para quando você tem uma dificuldade ou você não tem acesso direto ao seu banco de dados e você não quer ficar tendo que fazer dynamic query para tudo, porque é um pouco mais complexo, né? Você quer fazer um select nas suas tabelas do banco e ver mesmo os registros que estão ali. Então, esse script ele faz exatamente isso, né? Cadê? Deixa eu mostrar ele para vocês. Você faz um select mesmo, tradicional, um SQL, pode colocar o máximo de linhas a retornar, ele usa essa API Data Access, né? E executa essa query no banco e exibe os resultados dessa query, usando a própria API SQL mesmo, normal. Então, quem não tem acesso ao banco, numa infraestrutura mais complexa, tal, pode usar essa query, esse script para poder... Caramba, o botão ficou lá embaixo. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um select nos usuários, né? E aí eu exibo aqui o ID, né? Não, dei um select no quê? User ID, e-mail, address. E a primeira coluna aqui é o número da coluna, na verdade, só um contadorzinho. Aí o ID do usuário e o e-mail. Temos também o script para executar uma escrita no seu banco, né? De novo, isso é completamente não recomendado fazer nenhum ajuste de dados dentro da tabela do Life, que você pode criar problemas de inconsistência de dados. Então, isso aqui é só para conhecimento mesmo, gente. Não vai sair executando isso aqui, você vai perder consistência no banco, aí vai falhar um upgrade, vai falhar um outro processo, por favor, tá? De novo, com muita cautela, os novos que chegaram não viram o primeiro slide aí, não vai fazer isso direto no banco. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse usuário aqui, que é o fei@life, deixa eu pegar ele aqui só para a gente visualizar. Esse é o primeiro aqui que eu peguei, fei. Esses dados são todos gerados, tá? Depois eu mostro, é um aplicativo também que ele busca dados do Wikipedia e gera posts, blogs e usuários no seu Life para você sair testando, enfim. Então, aqui o e-mail dele está fei@life, se eu executar esse script.
update user, chat e-mail abre fei, arroba. Executou. Ele não vai atualizar aqui, por quê? Porque eu tenho que limpar meu cache. Como eu disse, o Lifer tem uma política agressiva de cache. Então, vai estar cacheado aqui. Clear Database Cache. Então, se eu voltar aqui para esse usuário, ele vai estar com o FA. Beleza. Tá. Esse hack é um hack, por exemplo, que serve quando você quer, por exemplo, proteger, criar um serviço. E, geralmente, quando você cria uma API, um serviço no Lifer, usando um Service Builder, por exemplo, todo o esquema de autenticação do Lifer vai se basear nos usuários que você tem na tabela. Mas vão existir casos, por exemplo, se você quiser que uma aplicação remota ou um totem consulte serviços do seu portal, mas que você não queira associar um usuário àquele serviço. Você pode, por exemplo, criar um serviço REST e fazer uma autenticação sua usando uma criptografia, por exemplo. Então, se eu criar aqui um módulo, usando o Blade. Esse Blade Samples, para quem não conhece, é muito bom. Ele tem vários exemplos de portlets, de plugins para o Lifer, né? Que você pode usar como modelo para criar seus próprios plugins, né? Ele vai usar a API de WebSockets. Para quem não sabe, WebSockets é uma especificação que você cria um socket mesmo entre o seu navegador e a aplicação Java ou, enfim, qualquer outro tipo de aplicação servidora, que vai estar enviando mensagens, né? Vai ter esse canal aberto com todos os browsers e enviando mensagens para atualizar, por exemplo, em caso de... vai construir um chat, ou aplicações assim em tempo real, jogos, games, né? Eles usam muito. Então, nesse caso aqui, ele integra com a API do Google Maps. Eu tenho o meu gerador lá de posts, que é esse Social Driver. Eu vou iniciar aqui a criação de blogs. Ele começa a gerar blogs aqui dentro do meu portal, né? Randomicamente, a partir de conteúdos do Wikipedia. E esse meu portlet, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as informações desses posts, o endereço, o país de cada um desses posts, e vai pintar no mapa quais as regiões onde está ocorrendo o maior número de posts. Está vendo que ele vai usando aquela... não sei como chama esse conceito aí de esquentando a área do mapa, conforme você vai tendo mais atividade ali. Então, vocês estão vendo que ele está esquentando algumas áreas mais que outras aí, né? Tá, usando o Nashorn com o Google Shell. O Google Shell do Container SDI do Lifer. Alguém aqui já trabalhou no Google Shell do SDI ou não? Pessoal? Então, o Lifer ele vem agora com esse Container SDI e a gente tem acesso ao Google Shell, que é um shell para gerenciar os bundles do seu container. Então, para você acessar ele, você sempre vai dar um telnet da porta 1133. Aqui você acessa, você pode, por exemplo, listar todos os bundles que estão instalados. Hoje o Lifer ele é todo modularizado, né? O DXP ele está todo em bundles, o SDI, e todos esses bundles estão listados aqui. Se você, por exemplo, quiser ver uma informação de algum bundle, você pode, por exemplo, ver aqui, digitar bundle 579. Então, existem vários comandos aqui que você pode executar para poder manipular esses bundles ou pegar informações desses bundles. E o tempo se esgotou, mas o que eu ia mostrar era justamente como você, por exemplo, customizar esse seu shell, criando um arquivo de profile seu, que é esse arquivo de profile, que você pode colocar scripts aqui e customizar, por exemplo, também a entrada do próprio shellzinho, que aqui ele tem um G exclamação, né? Se eu desconectar, eu mudei lá o meu profile, conectar de novo, aí ele já vem com um ASCII art aí, e mudei também o cursor ali, que agora é DXP, né? Além de ter feito isso, eu também incluí no
como um comando desse profile, acesso à biblioteca Nashorn, que é uma biblioteca para interpretação de código JavaScript em Java. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó, com esse novo comando que eu criei. Por exemplo, escrever um código. Espera aí. Né? Com isso, eu posso, por exemplo, também, que já seria o exemplo do REC 9, eu vou mostrar rapidamente, carregar um script, JavaScript, que utiliza a API do Liferay e criar um portlet para mim. Então, por exemplo, se eu chamar esse script, a partir desse comando, ó, que aqui eu já coloquei o caminho da pasta, ele acabou criando um portlet. Deixa eu ver. Não sei se funcionou, né? Vou criar nessa página aqui mesmo. Ó, veio o Nashorn Portlet aqui. Se eu jogar ele na página, olá, sim, posto Google Shell e Nashorn rodando. Então, eu criei um portlet usando um JavaScript. E, para quem prefere, né, programar em JavaScript, eu não gosto muito, eu prefiro Java, mas tem louco para tudo, né? O último hack, então, para mostrar rapidamente, é uma integração com uma engine de grafo. Eu queria mostrar o código, mas não vai dar muito tempo, então eu criei um serviço lá que ele vai exibir todos os meus módulos, os meus bundles SDI, que é esse Service Graph. E aqui eu tenho, por exemplo, se eu invocar ele, eu vou ter uma lista gigante de dependências entre os módulos, enfim, é bem complexo, que é praticamente impossível de você ler no texto, ó, não acaba nunca, mas é integrado com uma outra biblioteca que vai estar aqui, ó, cadê? Então, esse aqui, ó, ele gera um mapa de todos os bundles, né? Ele começa meio louco no começo, porque tem um esquema aqui de gravidade, né, entre os bundles. Então, cada círculo desse é um bundle e o tamanho dele vai variar conforme quantos bundles estão referenciando ele, né? Então, por exemplo, eu posso navegar aqui e esse é o Liferay. Aqui no meio são os bundles mais core, assim, né, mais utilizados, e nas pontas vai sendo as funcionalidades, né? Eu posso, por exemplo, isolar algum bundle, igual aquele meu Social Portlet, ó. Posso ver, filtrar ele e ver quais o Social Driver, o que ele usa dentro do Liferay, né? Arrastar, eu posso... Se eu clicar 2 vezes, eu isolo só esse cara e vejo com quem que ele está relacionado. Tem até o portal upgrade aqui. Enfim, assim você pode ter uma informação mais visual aí das dependências do seu bundle, enfim. Todo esse código vai estar disponível. Aonde que está disponível? No GitHub, aqui, ó, cadê? Nesse endereço aqui, André Fábio de XP Playground. Aqui eu dou as instruções também de como vocês vão compilar esse pacote, né? Eu criei um script também que faz o setup de todo o ambiente. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço a presença de todos.